de número 13. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo de número 13. Mateus capítulo 13, meus irmãos, nós temos aqui um bloco colocado por Mateus, lembrando que nós temos estudado Mateus desde o começo do ano. Mateus, o tema do Evangelho de Mateus é o tema do reino de Deus. Então, por todo o tempo, Mateus vai falando acerca do reino, ele vai nos apresentando o reino de Deus. E quando o reino de Deus, nós temos frisado isso, quando o reino de Deus chega para alguém, o reino de Deus ele transforma a vida dessa pessoa. E estar no reino de Deus é estar sob o governo de Deus. Amém, meus irmãos? Então é isso que significa, o reino de Deus. Lembrando que termos, reino de Deus, reino dos céus, reino do nosso Senhor, se referem a todos ao mesmo reino. E aqui Mateus ele vai nos trazer um bloco onde ele vai mostrar a ação de Jesus, algumas ações de Jesus, várias ações de Jesus. Essas ações de Jesus vão demonstrar a divindade de Jesus e a providência de Deus para o seu povo. Amém, queridos? Então, nós precisamos estar atento a isso. Jesus Cristo, ele é Deus. Jesus Cristo, ele é divino. Nós somos apenas humanos, mas Jesus, ele é 100% homem, 100% Deus. Jesus não é 50% homem, 50% Deus, como alguns pensam. E Jesus ele é 100% homem, 100% Deus. Nós temos que lembrar que nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós temos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então Jesus ele é Deus Filho. Jesus ele é Deus. Temos que lembrar também que em Jesus a natureza humana e a natureza divina nunca se separam. Nunca se separam. Então muitos têm essa visão, agora Jesus é humano. Não, agora ele é divino. Não, a natureza humana e a divina nunca se separam. Ele todo o tempo ele é 100% homem, ele é 100% Deus. E quando ele estava na cruz, quem ele era? 100% homem, 100% Deus. Era ele que estava ali na cruz, morrendo pelos nossos pecados. Nesse trecho que nós veremos hoje, Mateus tem essa intenção de mostrar que Jesus ele é o rei divino, ele é divino, e ele também é aquele que traz providência, aquele que supre todas as necessidades do seu povo. Nós vamos começar ali com Mateus capítulo de número 13. Semana passada, ou aliás, nas duas últimas semanas, nós estávamos estudando as parábolas de Cristo. Agora, Mateus interrompe as parábolas para mostrar a divindade e a providência do Senhor. Mateus capítulo 13, a partir do verso 53. Uma coisa que eu tenho que lembrar aqui também, meus irmãos, antes de continuar, é que cada parte aqui que nós vamos estudar, se nós fôssemos realmente aprofundar em cada parte aqui daria uma escola dominical, cada parte aqui daria uma mensagem, vamos dizer assim. Mas qual é a nossa intenção? Nossa intenção é trazer o ensino central do texto, trazer o ensino central da intenção de Mateus, Por isso nós vamos ver esse ensino central e já passar para outra parte, Porque são vários acontecimentos que nós veremos aqui nessa manhã. Então, meus irmãos, vamos começar aqui com Jesus é rejeitado em Nazaré. Mateus capítulo 13, do verso 53 até o verso 58. Os irmãos, durante a lição, podem fazer perguntas e questionamentos. Mateus capítulo 13,
do verso 53 até o 58. Tendo Jesus proferido estas parábolas que nós estudamos, né, nas 2 últimas semanas, ele retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga. Então esse era um costume de Cristo, né? Ir nas sinagogas para ensinar. Verso de número 54 ainda. De tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Então repare no questionamento do povo, né? Jesus estava na sinagoga, Jesus estava ensinando ali em Nazaré, mas Jesus não apenas estava ensinando, Jesus também estava operando milagres ali na sinagoga, porque por onde Jesus passava, ele ensinava e ele realizava muitos milagres. A base do ministério de Cristo era o ministério de ensino, mas Jesus fazia muitos milagres. E qual o propósito dos milagres de Jesus? Nós já estudamos, né? Mostrar que ele era o Messias. Os milagres de Cristo eram sinais messiânicos. No Antigo Testamento se dizia que quando o Messias chegasse, ele realizaria muitos milagres. Como identificar o Messias? Através dos seus milagres, né? O Messias surgiria curando cegos de nascença, fazendo coxos andarem, leprosos seriam purificados. Então esse seria o trabalho do Messias. E Jesus Cristo, ele vem fazendo isso. Jesus, ele vem ensinando, Jesus, ele vem curando. Então Jesus, ele é o Messias prometido, né? Ele deve ser identificado por causa dos seus milagres. Então a pergunta do povo ali de Nazaré, a pergunta do povo é essa, né? De onde lhe vem essa sabedoria? Onde ele aprendeu essas coisas? De onde lhe vem esse conhecimento? E de onde lhe vem esses poderes miraculosos? Por que o povo estava perguntando isso? Porque o povo dali de Nazaré era um povo que conhecia Jesus. Era um povo que cresceu, que viu Jesus crescer, vamos dizer assim. Porque os irmãos se lembram, Jesus nasceu em Belém, né? Ele nasceu como um de nós. Ele nasceu numa manjedoura, né? Os magos foram visitá-lo, deram-lhe presentes que serviram para ele de recursos financeiros, né? Para que ele fosse para o Egito, depois voltasse. E ali em Nazaré eles viram Jesus, né? Crescendo. Então eles perguntam, né? De onde lhe vem essa sabedoria? De onde lhe vem esses poderes miraculosos? Veja ali o versículo 55. Não é ele o carpinteiro? Não é ele o filho do carpinteiro? Não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Então as pessoas ali, elas começaram a questionar, né? Mas de onde vem esse conhecimento dele? De onde vem esses poderes dele? Ele não é o filho do carpinteiro? Então Jesus era conhecido ali. A sua mãe, a mãe dele não é Maria? E os irmãos dele? Porque Jesus tinha irmãos, né? O texto sagrado mostra que ele tinha irmãos. E os irmãos? E os seus irmãos? Nós conhecemos seus irmãos. Tiago, José, Simão e Judas. E nós conhecemos também as suas irmãs. Então eles são pessoas que vivem entre nós. De onde lhe vem esse conhecimento? E esse texto, meus irmãos, é um texto bem complicado para a Igreja Católica, né? Que diz que Jesus não teve irmãos, mas o texto aqui diz claramente, né? Que ele teve irmãos. Tiago, inclusive, é aquele que escreveu a epístola de Tiago, que foi bispo de Jerusalém. Primeiro bispo de Jerusalém. O primeiro bispo de Jerusalém foi Tiago, irmão de Jesus, né? Então Tiago, José, Simão, Judas, irmãos de Jesus. Os nomes das suas irmãs não são mencionados, né? A resposta católica a esse texto é que naquela época os primos eram também chamados de irmãos. Mas o texto, meus irmãos, aqui não se refere aos primos, se refere à família de Jesus. Ele, como família, né, tinha por pai José, tinha por mãe Maria e tinha os seus irmãos, como nós vemos aqui no texto. E todos se escandalizavam nele. Veja o verso 57. Escandalizavam-se nele. A palavra aqui que nós temos por escandalizar é que eles rejeitavam Jesus. Eles
eles repeliam Jesus. A palavra que pode ser traduzida por repeliam, né? E se escandalizavam nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Jesus, meus irmãos, não está dizendo aqui que um profeta ou um pastor não é reconhecido na sua casa ou na sua igreja. Isso seria um erro, até porque para a igreja enviar alguém para o seminário, a igreja precisa reconhecer nesse alguém vocação, né? Para depois, então, enviá-lo. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui nesse texto é que é muito mais difícil ser reconhecido na sua terra e na sua casa do que em qualquer outro lugar. Por quê? Porque os da terra e da casa conhecem aquele que está ali, né? Como profeta, no caso Jesus. É difícil a gente ver alguém crescendo, né? E depois tributar essa pessoa uma honra, né? Uma honra pastoral, uma honra de grande liderança. Então o verso 58 fecha o texto, né? E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. William Hendricks explica esse texto da seguinte maneira: não é que Jesus deixou de realizar milagres ali porque eles eram incrédulos, porque muitas vezes Jesus fez milagre sem que a pessoa tivesse nenhum tipo de fé, embora a fé é essencial também para o milagre, né? Mas o que esse texto aqui mostra no original, deixa mais claro, é que as pessoas, porque elas não queriam, né, reconhecer que Jesus era o Messias, os doentes não eram levados até Jesus para serem curados. E como as pessoas não levavam ali muitos doentes, então ele não fez por essas pessoas muitos milagres. Mas o começo do texto ali mostra claramente que Jesus fez, sim, milagres ali em Nazaré. Amém, meus irmãos? Está claro? Alguém quer fazer alguma pergunta? Presbítero Manuel? Sim, nessa ocasião aqui, né? Em Nazaré. Então veja, meus irmãos, que o texto aqui, ele quer mostrar o quê? Ele quer mostrar que a dureza do coração dos homens em reconhecer Jesus como Messias, em reconhecê-lo como Salvador, em reconhecê-lo como o enviado de Deus, embora ele demonstrasse, embora ele provasse toda a sabedoria de Deus e provasse ter também o poder de Deus, né, para realizar ali tantos poderes, tantos milagres, né, tantos feitos ali em Nazaré. A morte de João Batista. Vamos ler o texto aqui rapidamente, né? É um texto que, só para o nosso conhecimento dele, morte de João Batista. Por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus, disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos. E por isso nele operam forças miraculosas, né? A gente vê aqui a superstição de Herodes. Herodes, embora fosse ali um rei, né? Ele era bastante supersticioso, porque ele mandou matar João Batista. E agora Jesus estava realizando muitos milagres, ele dizia: não, esse que está realizando milagres é João Batista que ressuscitou dentre os mortos, né? Superstição de Herodes. Verso 3. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos, e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem.
e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Esse texto, meus irmãos, ele nos mostra muitas coisas, né? Nós vemos ali primeiramente a superstição de Herodes, nós vemos também a intrepidez de João Batista, porque João Batista, na sua intrepidez, ele dizia a Herodes, né? Você está em pecado, você não pode possuir a mulher do seu irmão. E João Batista sabia que ele estava correndo risco de vida quando ele estava chamando a atenção do rei, né? Procurando levar o rei ao arrependimento dos seus pecados. E aqui, meus irmãos, a teologia reformada tem uma visão interessante sobre esse texto, porque na teologia reformada nós entendemos que deve haver separação entre igreja e Estado. Amém, meus irmãos? É assim que nós vemos. A igreja deve ser uma esfera e o Estado deve ser outra esfera. No nosso entendimento, o Estado não deve determinar aquilo que a igreja faz. Por quê? Porque em muitos países, não sei se os irmãos sabem disso, mas em alguns países, quem paga o salário dos pastores é o Estado. O Estado, os pastores são concursados pelo Estado. Só que qual é o problema disso? Os pastores têm que pregar aquilo que o Estado quer, né? Porque se os pastores começarem a pregar contra o Estado, o que o Estado faz? Começa a cortar, né, os benefícios dos pastores. E João Calvino dizia o seguinte, que a função da igreja é a função de João Batista. A função da igreja é ser uma voz profética. Sempre que o Estado pisa na bola, a igreja deve falar contra o Estado, né? A igreja jamais deve ceder o púlpito para um político subir no púlpito e pregar, né, no púlpito da igreja. Por quê? A igreja começa a se comprometer. Então a igreja não deve se comprometer, a igreja deve ser a voz de Deus para o Estado. Se bem que nem sempre o Estado escuta a igreja, como nem sempre escutaram os profetas, como João Batista não foi ouvido, mas essa é a tarefa da igreja, né? Veja o verso de número 4 ali. João Batista dizia para Herodes, não te é lícito possuí-la, né? Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta, né? Herodes queria matar João Batista, embora depois que ficou certo que João Batista iria morrer, ele ficou triste, mas ele queria matar João Batista. Uma outra coisa que o texto mostra aqui também claramente é a crueldade humana, porque nós vemos aqui a filha, né, de Herodias pedindo a cabeça de João Batista num prato, a pedido da sua mãe. E Herodes, porque fez um juramento, né, me pede o que você quer que eu vou te dar. Ainda que seja metade do reino, né? E por causa do juramento que ele fez, diante de muita gente ali, ele teve que cumprir a sua palavra. Então o texto também nos ensina que a gente deve tomar cuidado com as nossas palavras, né? Porque aquilo que a gente fala pode ter um peso muito grande nas nossas decisões. Sim. Sim. Tomar decisão precipitada é perigoso. O texto aqui ele tem muitos ensinamentos. Como eu disse, né, vamos passar aqui, trazer só os ensinamentos centrais, né, porque a gente poderia trazer muitas lições aqui. Uma delas, meus irmãos, é com relação aos próprios servos de Deus. João Batista, ele veio com um propósito. Qual o propósito de João Batista? João Batista ele tinha a seguinte missão na vida dele: preparar o caminho do Senhor. Esse era o propósito de João Batista, preparar a vinda, a chegada de Jesus. João Batista dava testemunho da vinda de Jesus. Uma vez que Jesus Cristo veio e uma vez que Jesus foi reconhecido, o papel de João Batista havia
acabado. E aí então Deus permitiu que ele fosse decapitado, né? Porque alguém pode pensar, como um servo de Deus, como João Batista, pode morrer assim, dessa maneira, de maneira tão cruel e tão injusta? Meus irmãos, Deus, ele é soberano. E às vezes a gente pode sofrer crueldades e injustiças como João Batista sofreu. Porque às vezes a gente pergunta, né, como sendo, né, servos de Deus, nós passamos por tantos problemas ou por dificuldades afins. Passamos, meus irmãos. Só que jamais nós devemos nos esquecer que Deus, ele é soberano. Todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus são chamados segundo o seu propósito. Agora, queridos, vamos ali para a primeira multiplicação de pães e peixes. E aqui Jesus ele começa a demonstrar a sua divindade, né, e providência. A multiplicação de pães e peixes. Mateus registra 2 multiplicações de pães e peixes. Vamos ver aqui Mateus capítulo 14, a partir do verso de número 13. Jesus, ouvindo isto, né, ouvindo que João foi decapitado, né, morto, Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Então aqui a palavra compadeceu, né? Que Jesus teve misericórdia, ele amou aquelas multidões. Então Jesus demonstra o seu grande amor, né? Ele cura os enfermos, todos os enfermos que estavam ali. Então, meus irmãos, aqui nós vemos um diferencial de Cristo, né? Esse diferencial de Cristo ele aparece por todo o Evangelho de Mateus. Toda pessoa doente, né, que chegava até Jesus, ela era curada por ele, porque ele é o próprio Deus, ele era o Messias. E aí a gente vê, né, que ele cura os enfermos todos ali da multidão. Aí você pergunta, né, que tipo de enfermidade Jesus curou? Curou qualquer tipo de enfermidade, Jesus curava. Porque às vezes a gente vê, né, muitas curas, mas é cura que a gente não vê a doença, né? Então a pessoa levanta o braço, eu não levantava o braço, mas agora eu levanto, né? Então são curas, vamos dizer assim, questionáveis. Jesus fazia realmente aleijado andar, purificava leprosos, fazia cegos de nascença enxergarem, porque nele estava o poder de Deus. Então ele curou ali os enfermos da multidão, porque ele amou aquela multidão, ele se compadeceu delas. Verso 14, verso 15, ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse, não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam, não temos aqui, senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse, trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que lhes sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então, meus irmãos, nós temos aqui esse milagre, né, que demonstra a grande divindade de Jesus e a sua providência. Então, imagine você, né? Use um pouco aí a sua imaginação. Imagine que Jesus ele estava num lugar deserto e já estava ficando tarde e os discípulos disseram para Jesus, Senhor, manda embora esse povo, né? Despede as multidões, manda o povo para casa, para que eles, passando pelas aldeias, comprem para si o que comer, porque está chegando aí a hora da janta, o povo está ficando com fome, as crianças já estão começando a chorar. A gente precisa fazer alguma coisa, né, para que esse povo não desfaleça aqui nesse lugar
deserto. E olha o que Jesus diz, verso 16. Jesus diz, não precisam retirar-se. Dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Meus irmãos, aqui nós temos na palavra de Cristo, né? Não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Aqui nós temos algumas aplicações bem práticas, né? Para as nossas vidas. Primeiramente, os discípulos mostram que eles não tinham claro conhecimento de quem estava com eles. Porque quem estava com eles era o próprio Deus. Jesus, ele era divino. Então, se eles conhecessem aquele que estava com eles, eles não teriam questionado a ordem de Jesus. Quando Jesus disse, dai-lhes vós mesmos de comer, se eles conhecessem mesmo quem estava com eles, eles diriam assim, Senhor, o Senhor está mandando, nós vamos dar de comer para esse povo. Daí as orientações. Por quê, meus irmãos? O que Deus fez no Antigo Testamento? Deus sustentou o povo com maná. O que era o maná? O pão que caía do céu, né? Deus fez com que o pão caísse do céu, né? Durante 40 anos que o povo peregrinou pelo deserto, até entrar na Terra Prometida. Quando o povo entra na Terra Prometida, o maná parou de cair. Então, meus irmãos, Deus tem poder para alimentar o povo, né? Tem poder para alimentar a multidão. A gente também vê no Antigo Testamento Elias, com 20 pães, Elias alimentou 100 homens. E quando Elias foi alimentar os homens com 20 pães, disseram assim para Elias, mas como é que é isso? Como é que você vai colocar 20 pães para 100 homens? Eles não conheciam o poder de Deus, mas Elias conhecia o poder de Deus. Quando Jesus diz aqui, né, não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer, Jesus está ensinando também que nós, como discípulos de Jesus, não devemos ser tão rápidos para nos livrarmos de situações difíceis. Por quê, meus irmãos? Deus quer nos usar para resolvermos problemas difíceis. Deus quer nos usar para alimentarmos as multidões. Amém, queridos? Veja só, o que diz em Mateus capítulo 7, verso 7, diz, pedi, dar-se-vos-á. Então Jesus estava incitando os discípulos a buscarem a Deus, a buscarem o poder de Deus. E às vezes, né, diante de situações difíceis, nós devemos fazer isso, buscar o poder de Deus, porque Deus dá graça ao seu povo para resolver resolver problemas, e às vezes problemas aos nossos olhos insolúveis. Então Jesus diz, não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas olha a resposta dos discípulos, eles não conseguiam enxergar que isso era possível. Eles responderam, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Jesus disse, né, tragam para mim esses 5 pães e esses 2 peixes. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes às multidões. Você consegue imaginar isso? Os discípulos ali com pães e peixes, eles começam a dar para o povo, e esses pães e peixes começam a se multiplicar nas mãos deles, a ponto de eles alimentarem uma imensa multidão. Meus irmãos, só homens ali eram 5.000. Fora mulheres e crianças, né? E o texto diz que todos comeram e se fartaram. E sobrou 12 cestos cheios, né? Um cesto para cada discípulo carregar, né? Eles dividiram em grupos, né? Outros vão dividir em grupos, né?
É muito... Oi, Geise? Imaginar. A, a ideia é mais ou menos essa que a Geisa trouxe mesmo, né? Os comentaristas comentam que os discípulos eles iam com os cestos. E o cesto, ao invés de diminuir a comida do cesto, o cesto se enchia. Então, meus irmãos, Deus tem esse poder, né? A gente lembra do milagre do azeite também no Antigo Testamento, né? Que o azeite da viúva não se acabava, né? Ele se multiplicava. Então, meus irmãos, isso mostra o quê? Mostra a divindade do Senhor Jesus. Amém, queridos? Já era, né, Renato? Nós estamos preparando aqui, irmãos. Abra lá em Mateus capítulo 15. Vamos ver já a segunda multiplicação de pães e peixes. A gente está preparando aqui um almoço de fim de ano. E nosso almoço de fim de ano é para... A gente pensa em até 200 pessoas, né? Que vem a toda a igreja, mas nunca vem 100 e poucas pessoas. E já dá trabalho, né, Renato? Já dá trabalho, tem que organizar várias equipes, né? Tem que mobilizar bastante gente para preparar esse almoço que nós estamos preparando. Vai ser, se Deus permitir, no dia 11, né? No dia 11 de dezembro. Agora imagina isso, né? Que janta foi essa que Jesus serviu aí para essa multidão? E eu estava pensando, né? O texto não diz claramente, eu estava pensando que como é que você come peixe, né? Peixe você não come ali com escama, não come cru, o negócio tem que estar preparado, né? E Jesus já foi servindo ali o povo e o povo já foi comendo. Porque não dá para assar peixe para 5.000 só homens, né? Fora mulheres e crianças. Mas veja ali o capítulo de número 15 de Mateus, a partir do verso 32, que mostra que os discípulos não aprenderam a lição. Eles tiveram dificuldade de reconhecer a divindade de Jesus. Porque esse milagre ele mostra tanto que Jesus é divino, quanto que Jesus é o Deus da providência. Jesus supre as necessidades do seu povo. Filipenses 4,19 diz que ele supre as nossas necessidades em riqueza e em glória, né? Quando fala que ele supre as nossas necessidades em riqueza e em glória, é porque ele é um Deus rico e ele é um Deus cheio de glória, cheio de poder. Não há impossíveis para Deus. Então veja ali Mateus capítulo 15, a partir do verso 32. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias permanece comigo. Aqui é uma outra situação, tá? É um outro momento. Porque há 3 dias permanece comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Então veja a sensibilidade de Jesus, né? O carinho de Jesus, o cuidado pastoral de Jesus. Verso 33. Mas os discípulos lhe disseram, olha a pergunta dos discípulos, onde haveria nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Não teve um discípulo para falar assim, Senhor, faz de novo aquele milagre lá, né? Aquele milagre que o Senhor fez aí outro dia, repete aqui. Mas, Senhor, onde é que esse povo vai achar comida? Então mostra ali como eles estavam sendo tardos para reconhecer que Jesus era divino, né? E tinha todo o poder para alimentar a multidão. E às vezes, meus irmãos, às vezes não, diria, né, que nós somos como os discípulos, tardos para reconhecermos a grandeza e o poder do Senhor Jesus. Verso 34, perguntou-lhes Jesus, quantos pães tendes? Responderam, né? 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. Mesma coisa. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram 7 cestos
cheios. Alguém pode pensar, né? 7 é menos do que 12, mas os cestos aqui, que nesse segundo milagre, parecem ser diferentes dos cestos do primeiro milagre, porque os comentaristas dizem aqui, né? Esses 7 cestos cheios, eles eram, a palavra aqui, cheios, a palavra para cestos aqui, ela é uma palavra que demonstra um cesto bem grande, né? Bem fundo, diferente do outro cesto que aparece no texto anterior, né? Fato é, meus irmãos, o milagre ele foi o mesmo. Verso 37. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para a terra de Magadã. Então a gente vê que o poder de Cristo, né, o poder glorioso de Cristo. Agora vá comigo lá para o Evangelho de João, por favor. Deixemos aí um pouquinho Mateus. Evangelho de João, João capítulo de número 6. Muito bem. O Marcos está dizendo aqui as sobras, né? Deus ele não dá por medida. Deus ele é abundante para o seu povo, né? Deus ele dá em abundância para o seu povo. A ideia ali é que o povo comeu não por medida. Comeram o tanto que quiseram. E depois que estavam fartos, né? Tipo, não quero mais, estou satisfeito. Ainda sobraram, né? No primeiro milagre 12 cestos e aqui 7 cestos, né? Cheios. Meus irmãos, esse milagre ele tem um significado espiritual que João nos traz, o sentido dele. Qual é o significado espiritual? O significado espiritual, meus irmãos, desse texto é que Deus ele não está tão preocupado, né, ou Jesus não está tão preocupado em alimentar o povo fisicamente, em encher a barriga do povo. É isso que eu quero dizer. Amém, meus irmãos? Deu para entender? Jesus não está tão preocupado em encher a barriga do povo. Por quê? É lógico, Deus tem essa preocupação de saciar a nossa fome. Deus faz isso através da sua providência. Deus faz com que a terra produza mantimento em abundância. Deus faz isso. Há má distribuição de alimentos, há certos lugares no mundo, né, em que há fome. Isso é verdade. Tudo isso é verdade. Mas Deus faz com que a terra produza alimento em abundância, né? Eu não tenho aqui os dados, mas no nosso país, toneladas e toneladas de alimentos são jogados fora diariamente. Qual é a preocupação de Deus? A principal preocupação de Deus? A preocupação primária é alimentar o povo espiritualmente. Então existe aquilo que é principal e aquilo que é secundário. O principal é o alimento espiritual. O secundário é o alimento físico. Por quê? Porque, meus irmãos, fisicamente nós vamos nos alimentar até um limite. Até o limite da nossa morte. Mas espiritualmente nós viveremos eternamente com Deus. E João nos mostra que Jesus, na verdade, ele é o pão da vida. Aquele que tem Cristo se alimenta espiritualmente, se farta espiritualmente e tem pão para repartir com outros. Esse pão espiritual que é Jesus Cristo. Mas aquele que não tem Jesus, ele está vazio, faminto e sedento de pão. Então, quando Jesus disse aos seus discípulos, né, alimentem as multidões, deem vocês mesmos de comer a elas. Isso mostra que há muitas pessoas que estão famintas, espiritualmente famintas. E nós, como igreja do Senhor, devemos alimentar essas pessoas espiritualmente com o verdadeiro pão espiritual que é o Senhor Jesus. Então vejam o que diz aí João capítulo 6. João capítulo de número 6, né, vai começar aí com a multiplicação de pães e peixes. Verso 26. Não vamos ler todo o texto, né, porque o nosso tempo é curto. Verso 26.
Respondeu-lhes Jesus. Então, antes de eu ler o texto, deixa eu só explicar aqui o contexto de João, que João nos traz aqui um outro lado da moeda, né? João vai nos mostrar que a multidão começou a ir até Jesus, não para ouvir os seus ensinos, mas para encher a barriga, né? Reunião onde tem comida vai mais gente. Então o povo começou, né? Então a gente não precisa mais trabalhar, porque Jesus tem pão para a gente. Então a gente vamos estar sempre com Jesus, que lá a gente vai estar sempre bem alimentado, né? Só que Jesus vai dizer, olha, eu não tenho o meu propósito não é dar para vocês esse pão físico sempre. O meu propósito é dar para vocês o pão espiritual. Veja comigo ali o verso de número 26, João 6, 26. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, né, os sinais messiânicos, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Então Jesus está jogando na cara do povo, né? Ó, vocês não estão me procurando porque vocês reconhecem que eu sou Messias. Vocês não estão me procurando porque vocês me viram fazer sinais messiânicos e reconhecem que eu sou o Messias. Não. Vocês estão me procurando agora por causa do motivo errado. Porque vocês comeram pães e se fartaram. Verso 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Olha só, meus irmãos, aqui parece meio estranho para a gente ouvir isso, né? Trabalhai não pela comida que perece. Por que você trabalha para quê? Você não trabalha para comer a comida? Não é assim, irmãos? A gente trabalha para comer a nossa comida, não é? Trabalha para ter comida na mesa. E Jesus está dizendo, olha, não trabalhem por essa comida que perece. Dá um trabalhão, né? As irmãs vão fazer comida hoje depois do almoço. Dá um trabalhão fazer comida, você come rapidinho, a comida acaba. Não trabalhem por essa comida, Jesus está dizendo. Mas trabalhem pela comida que dará para vocês a vida eterna, né? Veja o verso 27 mais uma vez. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste, né? A comida que permanece, que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, confirmou com o seu selo, né? É lógico, meus irmãos, nós precisamos trabalhar pela comida que perece. Se a gente não trabalhar pela comida, não vai ter comida, né? A gente só tem comida na mesa quem trabalha. Então a gente precisa trabalhar sim pela comida que perece. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte: o principal alimento que nós devemos buscar é o espiritual. Por quê? Porque o alimento espiritual, ele é para toda a eternidade. Aqui, meus irmãos, o que nós trabalhamos e conquistamos aqui, vai ficar aqui. Não vai com a gente. Mas a comida espiritual, o alimento espiritual, ele é para toda a eternidade. Quem pode dar esse alimento? Diz aqui, só Jesus. Só Jesus pode dar esse alimento. Ele diz claramente, é um alimento que só eu posso dar para vocês. Sim. Sim, a gente deve, como eu trouxe no começo, né, o texto de Abacuque nos mostra que mesmo nas situações mais adversas, a gente deve se alegrar no Senhor, né? Ele é o nosso rei.
Ok, meus irmãos? Tá tranquilo? Você já tem esse alimento espiritual? Você tem comido desse pão? Muito bem, dona Santa. Isso mesmo. Buscar em primeiro lugar o reino, né? E a justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Depois os irmãos leiam em casa todo o capítulo 6 de João, e os irmãos vão ver a controvérsia de Jesus com os judeus acerca dele ser o pão da vida. Mas eu faço uma pergunta aos irmãos. Vocês têm se alimentado desse pão? Têm priorizado o pão espiritual em detrimento do pão físico? Porque, meus irmãos, às vezes nós dispensamos tanto tempo para o pão físico e não priorizamos, né, o pão espiritual. Não temos tempo para aquele que é o pão, não temos tempo para o pão que subsiste, né, para buscarmos o pão que subsiste para a vida eterna. Vamos ficar em pé, queridos. Encerrar nossa escola dominical. Feche seus olhos, coloque-se diante do Senhor. Ele é o nosso Deus, nosso Rei. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos pelo Rei Jesus, nosso Senhor. Jesus foi rejeitado em Nazaré, que Ele não seja, Senhor, rejeitado por nós, Senhor, seu povo. Em Nazaré tiveram dificuldade de reconhecê-lo como Messias. Que nós, Senhor, pela Tua graça e pelo poder do Teu Espírito, venhamos a reconhecê-lo como Messias. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, que a Tua igreja dê continuidade ao ministério de João Batista, ó Deus. Não temos um ministério, é claro, de preparação para a vinda do Messias, mas temos o ministério de sermos a voz profética, Senhor, em nossos dias, de denunciarmos os pecados desse mundo, de chamarmos este mundo ao arrependimento, ó Deus, e ao reconhecimento da Tua vontade. E Pai querido, nós te louvamos, porque Tu és o grande Deus, o grande Rei. E como Rei, o Senhor supre todas as necessidades do Teu povo. Nós cremos, ó Pai, que nada vai faltar ao Teu povo. Cremos, ó Pai, que o Senhor tem poder para suprir as nossas necessidades em riqueza e em glória. Nós te louvamos, Senhor Jesus, porque o Senhor se compadece do seu povo. O Senhor é Deus sensível às necessidades do seu povo. O Senhor não é Deus de longe, mas o Senhor é Deus que está perto, junto ao teu povo. E o Senhor vê as multidões. O Senhor vê a necessidade das multidões. Ó Deus bendito, em nome de Jesus Cristo. Agora a Tua palavra nos mostra claramente que o Senhor quer nos usar para alimentarmos as multidões. E pedimos a Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo, que possamos pregar o verdadeiro Evangelho. Que possamos, Senhor, pregar a Jesus como único Salvador, o único mediador entre Deus e os homens, o único Redentor. Que nós possamos pregar Jesus, porque só nele há salvação. Só Ele pode dar o pão que subsiste para a vida eterna, sendo Ele mesmo este pão. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, usa a Tua igreja, assim como o Senhor usou os discípulos para alimentar as multidões. Usa a Tua igreja, Senhor, para alimentar aqueles que estão famintos, aqueles que estão sedentos espiritualmente. Nós oramos, Pai, e pedimos, enche-nos com o Teu Espírito. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Um bom domingo e até a noite no culto de adoração.